E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili. Estamos hoje aqui num vídeo muito pedido por vocês. É um vídeo sobre as minhas câmeras principais, que é a 7R versus a 7S. Eu uso as duas em conjunto. Existe um estigma em cima de cada uma dessas câmeras. Eu tô olhando pra 7S agora, e agora eu tô olhando pra 7R, porque uma é mais vista como uma câmera para fotografia e outra mais vista para uma câmera para filmmaking, né, no geral. E eu quero falar para vocês por que você pode usar as duas câmeras, tanto para filmmaking quanto para fotografia, e qual que é o lado bom e o lado ruim de cada uma delas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a 7R, né, que é uma câmera com sensor de 42 megapixels, tem estabilização interna. É uma câmera profissional de fotografia, ela é vendida, mas eu uso ela muito para gravar, às vezes mais do que a 7S até. Agora vocês estão me vendo na 7R, por exemplo. O que possibilita a gente gravar com todas as câmeras da série da Sony de uma maneira contínua e que você não vê qual a diferença entre uma e outra é o perfil de cor. Eu uso perfis de cores específicos, que eu posso fazer um vídeo só disso se vocês quiserem, mas é isso basicamente. Então eu tenho essa flexibilidade. A 7R Mark II tem estabilização interna do sensor, então você vai tremer menos quando você tá operando ela na mão, e a 7S Mark II também tem isso, né? Mas qual que é o lado bom da 7R? Como ela tem um foco dedicado à fotografia, né? Então tem que ser um foco muito rápido. Para vídeo você consegue deixar no foco automático na maioria das vezes sem problema nenhum. E a 7S tem um problema muito grande com o foco dela, que simplesmente não é um foco bom. Então a maioria das pessoas gravam filmes no foco manual, então eu acho que acabaram não se preocupando com isso, mas o foco automático para quem grava vlog é essencial. Por isso a 7R é tão boa. O foco dela é brilhante, a qualidade de imagem em vídeo não perde de maneira nenhuma para a 7S. Então, a não ser que você queira gravar em S-Log3, que é um formato que te dá muito mais liberdade para correção de cor, a 7R é praticamente um equivalente da 7S em termos de vídeo, e ela é ainda mais flexível. E obviamente você pode tirar foto com a 7R com sensor de 42 megapixels. Você pega detalhes sinistros com esse sensor, é muito realmente prático nesse sentido. E por que eu também tenho a 7S, você me pergunta? Ah, interessante a pergunta. Eu gosto muito dela por causa da performance em baixa luz. Ela consegue enxergar no escuro praticamente, é uma coisa que pouquíssimas câmeras no mercado fazem hoje. Câmeras com preço muito mais elevado não fazem o que a 7S faz. E, gente, é importante dizer aqui, quando eu tô falando a 7S ou a 7R, eu tô me referindo à versão mais nova delas, a Mark II. A 7S em específico, como eu tava falando, tem um sensor brutal, que até hoje só consegue se equiparar em termos de baixa luz com a Red Helium 8K que eu mencionei no vídeo da ARRI. É uma câmera brutal, de, sei lá, quase 60 mil dólares, muito mais do que isso na realidade, para você poder efetivamente usar ela em campo, com acessórios e tudo mais. Por isso que é impressionante. É uma câmera que revolucionou o mercado, uma câmera que me possibilitou gravar coisas numa perspectiva totalmente diferente em Nova York. Então muitas vezes lá no inverno, por exemplo, o sol ia se pôr às 3 da tarde e eu saía para filmar. Então você consegue enxergar coisas no escuro que qualquer outra câmera praticamente não consegue. Isso dá uma liberdade criativa muito grande. Obviamente você tem aí o lado ruim do foco automático, não tá no ponto certo ainda. Dá para utilizar de maneira geral se você estiver monitorando por trás ali da câmera, mas se você estiver na frente dela como eu tô agora, só deixar ela e confiar em Deus não dá certo. Na 7R já isso dá muito mais certo. Então eu sempre avalio, nesse trabalho que eu vou precisar, eu vou usar a câmera num gimbal, vou levar a 7R, porque eu não preciso ficar focando manualmente, eu posso só ir direcionando a câmera para onde eu quero que ela foque, e ela já tem um foco muito bom. Eu lembro de uma série que eu tinha chamada Cover na Cama, que eu pretendo voltar com ela inclusive, que eu usava a 7R, parecia que tinha um foquista profissional ali fazendo foco pra mim. Eu posso utilizar lentes de baixíssima profundidade de campo e eu não preciso me preocupar de maneira alguma com a 7R Mark II. Por isso eu tenho uma liberdade criativa muito grande com ela, ainda mais hoje que a gente tem gimbals que são muito portáteis. Eu uso o Beholder, por exemplo, que é um gimbal muito portátil, coloco a 7R nela e tem um resultado brutal. Então você tem que sempre pensar qual que é o propósito, né? Do por que você vai usar. De repente nenhuma dessas duas câmeras acerta pra você, de repente você tem que às vezes economizar um pouco de dinheiro, mas não pode perder a qualidade, então vai de Alpha 6500. Às vezes você não precisa de 4K, Alpha 5100. São todas câmeras que eu quero tratar aqui no canal de uma maneira mais detalhada. A gente tem um reviewzinho da 6500 que vocês podem ver aqui em cima no card. Então cada câmera da linha da Sony, eu não tô falando porque eu sou embaixador, só tô falando porque são as melhores câmeras que você pode comprar por essa faixa de preço, não tenho dúvida alguma. Elas ganham até de câmeras com um preço muito mais alto do que elas. Só apareceu aqui e, obviamente, galera, são duas câmeras full frame, então é uma qualidade absurda que você vai ter tanto em fotografia. Se você quiser fotografia em baixa luz, a 7S é a câmera para você. E não só isso, ela também consegue, por mais que ela seja um sensor de 12 megapixels, ela consegue tirar detalhes absurdamente nítidos de
de qualquer fotografia que você esteja tirando. Eu já usei ela para muitas fotos, tem lá no meu Flickr, que eu não atualizo há um tempo, mas você consegue ver todas as câmeras que eu usei para tirar foto. Várias fotos minhas que eu gosto demais foram tiradas com a 7S. Então, não tem essa de, não, uma câmera para uma coisa, outra câmera para outra coisa. Essas câmeras, o absurdo delas é que elas são versáteis. Às vezes você ia gastar o mesmo preço de uma câmera dessas numa câmera fotográfica e também o mesmo preço de uma câmera dessas numa câmera para filmar, e você consegue ter os dois num formato muito pequeno, um formato portátil com qualquer uma dessas câmeras, e você consegue ter isso com uma qualidade absurda. Então é por isso que eu gosto muito dessa linha de câmeras. Eu fui um dos primeiros, vem cá, Pepezão, a adotar elas, e tenho muito orgulho de estar representando elas hoje aqui pra vocês, tá, gente? Então, de novo, façam perguntas aqui pra gente responder no vídeo de FAQ da semana, e eu vou direcionar vocês a uma câmera ou outra. Enfim, André, qual você acha que eu compro? Eu preciso disso. É sempre bom você falar quais são suas necessidades, sabe? Acima de tudo, a linha da Sony é muito boa por conta disso. Você consegue ter, enfim, todas as suas necessidades, quaisquer que elas sejam, supridas com essa linha, a linha Alpha, na minha opinião. Então, e é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um vídeo que foi muito pedido aqui no canal. Deixa a voadora no like aí se curtiram o vídeo. Deixem suas perguntas também. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. Vídeo de segunda a quinta, 3 da tarde. Eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal. Tchau. Agora vem aqui todo mundo de novo. Vai ter que aparecer de novo. Felipe, vem cá. E a gente vai fazer um vídeo sobre a história de todo mundo aqui da Pili. Aqui não tem todo mundo, né? Mas a gente vai fazer um videozinho. Tá? É nóis.